Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, do vídeo que a gente gravou aí. Eu gravei aí uma primeira parte aí, pessoal. Qual é o tema que eu falei aí na primeira? Você lembra? Não lembra? Eu tenho aqui uma pesca aqui, tá? O que é a atitude espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí nessa primeira parte? O que é essa atitude? A gente viu que ele diz que a atitude espiritual refere à postura interna que adotamos em nossa jornada espiritual, abrangendo nossas crenças, valores, né, ética e moral, e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor e com o mundo ao nosso redor e com o nosso eu interior. Então, reflete essa conexão com o nosso eu interior, que a gente vai interagir com o mundo. Então, é o seu comportamento, a sua ação, pessoal. Ela vai ser vista. Se você está conectado com o seu eu interior, centelha divina, o eu superior, você está conectado à sua espiritualidade, você vai refletir isso. Não tem como esconder, tá? Então, a gente viu que é isso que significa a atitude espiritual, entende? Que ele fala que são comportamento, atitude que reflete o lado espiritual, né? Seja através da fé, da espiritualidade, né? O qual busca o significado, ou da prática de algo que promova o bem-estar e a evolução espiritual. Então, é isso que significa essa atitude espiritual. É uma coisa que tem que refletir dentro da conexão. Se você tem a conexão com a espiritualidade, você é um desperto, você vai refletir a sua postura interna aqui nessa realidade. Se não tem, não vai refletir. E não adianta mentir, não adianta colocar máscara aí, tá? Religiosa, não vai adiantar, tá? Você não vai refletir o que tem dentro verdadeiramente. Aí foi aonde a gente parou, pessoal. Aí a gente parou aqui, não foi que a conexão se refere à nossa ligação com outros seres humanos, com a natureza, até mesmo com algo maior do que nós mesmos. Então, com Deus, né? Então, a conexão reflete isso, tá, pessoal? Esse momento de conexão que encontramos empatia, amor, pertencimento, elementos essenciais para a nossa saúde mental e emocional. Por outro lado, o propósito impulsiona a nossa jornada, fornecendo o motivo para acordarmos de manhã, definindo meta e direção à nossa vida. Então, é aquela motivação que você tem de você acordar aqui, tá, pessoal? E começar a trabalhar para o propósito que você veio. É isso que me dá ânimo, tá, pessoal? Em saber que eu estou fazendo esse trabalho espiritual, tá ajudando muitas consciências. Então, é isso que me está dando ânimo. Acordei cedo, fui consertar aqui o celular, tá? Então, é essas coisas que dá ânimo para você, tá? Você encontrar o propósito de vida que vai impulsionar você a acordar toda manhã. Tem gente aí, pessoal, que já perdeu o ânimo. Oh, não acorda, não quer sair. Oh. Não, pessoal, a gente não é assim, tá? Quem é desperto, ele tem o objetivo. Aí ele fala, quando combinamos uma conexão profunda com um senso claro de propósito, estamos mais propensos a experimentar uma sensação de realização e harmonia na vida, pois encontramos significado naquilo que fazemos
e na relação que cultivamos. Em suma, a busca por uma conexão autêntica é o descobrimento do propósito. São elemento crucial para uma vida plena e gratificante. Então, você tem que ter uma busca, uma conexão com a espiritualidade, com Deus, né? Autêntica. Aí você vai descobrir o seu propósito. Enquanto você não faz isso, pessoal, não vai encontrar. Porque você tem que ser sincero com você, pessoal. Autêntico. Então, a conexão com Deus tem que ser autêntico. Então, por isso que o próprio Deus, né, de falar, buscar-me, né, encontrarei quando me buscarem de todo o coração. Então, tem que ser de todo o coração com verdade. Pessoal. Se você não faz isso, não tem conexão, tá? Esqueça. Não está conectado. Você pode ir para um grupo religioso, ir para um grupo aí, né? Que você tá aí, mas conexão espiritual e essa atitude é outra coisa, não tem nada a ver com você ir para grupo religioso, não. Aí ele fala bem-estar e saúde mental. Então, pode trazer para você um bem-estar e saúde mental, né? Que essa saúde mental é o quê? É você estar equilibrado, tá, pessoal? Ele fala, a atitude espiritual também está relacionada ao bem-estar geral e à saúde mental. Pode ajudar a reduzir estresse, aumentar a resiliência, promover uma sensação de bem-estar e contentamento. Então, está contente. O bem-estar e a saúde mental são pilares fundamentais da nossa qualidade de vida. Então, se a gente está bem de saúde mental, a gente está bem equilibrado. O bem-estar engloba a harmonia entre o nosso corpo, mente e espírito. Então, é essas camadas que a gente tem que equilibrar. Enquanto a saúde mental diz respeito ao estado emocional e psicológico. Então, cuidar das emoções também, da mente, né? Por isso que é saúde mental. Então, quando você está cuidando da mente, está cuidando do estado emocional, psicológico. Então, você vai estar mais equilibrado. O que mais? Ambos estão intrinsecamente ligados e investir sua promoção em essencial ao cuidar do nosso bem-estar físico através da alimentação equilibrada, atividade física regulares, fortalecer a base de uma mente saudável. Além disso, cultivar um relacionamento positivo, buscar ajuda quando necessário, adotar prática de autocuidado, tem que buscar quando não está dando conta, buscar um terapeuta, um psicólogo, tá? Com a meditação e o gerenciamento do estresse, são passos importantes para manter uma saúde mental. Então, é um passo importante para que você se reequilibre com você, com a sua espiritualidade, tá? É importante buscar isso, tá, pessoal? Mas houve aí uma nuvem negra que existe uma barreira de não buscar psicólogo, terapeuta, né? Que achava que era coisa de louco. Pronto. Eu sou o primeiro louco, sou eu, tá? Mas isso acontece, tá, pessoal? Levou um tempo aí para as pessoas entenderem isso, tá? Aí ele fala: quando estamos em equilíbrio, somos mais resilientes diante do desafio, desfrutamos de relacionamento mais gratificante e vivemos de maneira mais plena. Portanto, cuidar do nosso bem-estar e saúde mental não é apenas uma escolha, é um investimento precioso em nossa qualidade de vida e felicidade. Então, é um investimento que a gente está fazendo. Então, trabalhar a espiritualidade, você tira um tempo, você não está perdendo tempo. Você está perdendo tempo se você não trabalhar a sua espiritualidade. Não buscar trabalhar a saúde mental, essas coisas, tá? Aí sim você está perdendo tempo. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala:
Desenvolver uma atitude espiritual é uma jornada de autodescoberta, crescimento pessoal que pode enriquecer profundamente nossa vida. Começa com a disposição de explorar perguntas fundamentais sobre o significado da existência em nossa vida como algo maior do que nós mesmos. Prática como meditação, reflexão, leitura inspiradora e contato com a natureza pode ajudar a entrar em sintonia com a nossa dimensão espiritual. Então, essas práticas, essas coisas, estar na natureza, tudo isso favorece a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Aí ele fala, além disso, cultivar empatia, gratidão em nossa interação diária, fortalecer a atitude espiritual. A jornada espiritual é única para cada indivíduo. Então, a sua jornada é a sua, a minha é a minha, pessoal. É para cada um. E não precisa seguir um caminho específico. Então, não precisa seguir um caminho específico religioso. É o caminho da sua espiritualidade, do seu trabalhar espiritual. O importante é manter uma mente aberta, estar disposto a aprender, evoluir, encontrar uma maneira pessoal de nutrir, aprofundar sua conexão com o aspecto espiritual da vida. À medida que desenvolvemos essa atitude espiritual, podemos descobrir um sentido mais profundo do propósito, paz interior e maior alinhamento com nossos valores éticos e morais, né? E aspirações. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Aí ele fala, cultivar uma mentalidade de aprendizagem contínuo envolve estar aberto a nova ideia, desafio constante, nossas próprias suposições e buscar oportunidade de aprimoramento. Isso não apenas nos mantém atualizado e adaptável ao mundo em constante mudança, mas também enriquece nossa vida, proporcionando um senso de realização e autoconfiança à medida que conquistamos novas habilidades e entendimento. Então, pessoal, a gente precisa estar atualizado, se adaptando como o mundo está se colocando diante da gente. Então, é essas atitudes que a gente precisa tomar. Ter uma mentalidade desenvolvida, né? Que é a expansão da nossa consciência. O que mais? Aí ele fala, ao abraçar o aprendizado, continuamos e estamos investindo o nosso próprio potencial e abrindo a porta para o futuro mais rico e satisfatório. É uma jornada que nos convida a explorar, crescer e prosperar, independente da nossa idade ou situação. Então, não existe idade, tá, pessoal? Para a espiritualidade, tá? Quando você for chamado, é o momento de você buscar a se desenvolver, crescer ali, tá? Ele fala cultivar empatia, prática, ato de bondade, altruísmo, pode fortalecer a nossa conexão com o outro e nutrir uma atitude espiritual positiva. A prática de empatia e do altruísmo é um ato de generosidade que não apenas enriquece a vida daqueles que são beneficiados por nossa ação, mas também eleva a nossa própria existência. Então, faz com que a gente cresça. Então, você ser uma pessoa empática, né, ter bondade, altruísmo para com o próximo, isso enriquece e é uma atitude espiritual, tá? Que mais? A atitude é um caminho para uma vida mais consciente e plena. Ao buscar o propósito mais profundo, cultivar empatia, explorar nosso eu interior, podemos experimentar uma existência mais equilibrada e significativa.
Desenvolver atitude espiritual pode não apenas enriquecer a nossa, mas também impactar positivamente a vida daqueles ao redor. Então, é isso. Impactar positivamente, pessoal. É por isso que eu estou fazendo todo o esforço para ver se eu impacto vocês aqui positivamente. Porque já tem gente, tá? Impactando negativamente nas suas vidas. Já tem aí. Então, você vai passar para o lado do que vai impactar positivamente ou negativamente as pessoas? É uma escolha da sua consciência. Aí ele fala, essa abordagem espiritual é uma jornada contínua, uma exploração que nos convida a questionar, refletir, expandir constantemente nosso horizonte interior. Independente da trilha individual que seguimos, a atitude espírita pode ser uma fonte preciosa de força, paz e autenticidade. Então, quando a gente entra nessas práticas, ela é tipo como uma força. A gente vai sentir paz, para a gente trilhar o nosso caminho individual. É a sua espiritualidade, tá? Eu estou cuidando da minha, tá? Com dificuldade, mas eu estou cuidando. Ainda estou aqui passando esses conhecimentos espirituais para vocês se dedicarem à sua espiritualidade, tá, pessoal? Aí ele fala, é uma jornada que nos convida a olhar para dentro de nós mesmo e para o mundo com um olhar de compreensão, aceitação e amor. Então, está nos convidando a isso. Você é convidado. Agora, se você vai aceitar o convite, aí vai depender da sua consciência. É decisão dela, tá? Ninguém pode se meter. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa atitude espiritual? Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver aqui, tomar um chá. A gente começar, né? Então, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmão. Então, irmão, tá? Quem é irmão? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática tudo o que você aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então, tudo aquilo que os irmãos ouviram, né, de Paulo e viram na vida de Paulo, né, ele tinha que colocar, porque a atitude de Paulo estava sendo uma atitude espiritual. Então, pense nessas coisas. Evite pensar em besteira, evite, porque você vai entrar em outra frequência. Foi o tema que a gente falou ontem, não foi, pessoal? Lembra do tema que foi a elevação vibracional? Então, a gente vai entrar nessa elevação vibracional quando a gente colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos, né? E o Deus de paz estará com você, tá? O que mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 3 até o 5. Vamos ler. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a gente tem que ter a atitude espiritual que Cristo teve. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tá? Então, a gente não pode ser egoísta, né, pessoal? Ou a gente fazer coisa por vaidade, mas humildemente. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá?
É fácil, pessoal? Não é fácil. Se vocês não tivessem me dando apoio aí, vai ficar mais difícil ainda, tá? Né? Porque eu deixei aí os grupos religiosos de até estar ganhando um salário em um grupo desse aí, tá? Para estar aqui falando a verdade para você. Porque essas coisas que eu falo aqui, eu não ia poder falar lá nos grupos lá religiosos, tá? Porque os pensamentos deles estão fechados, não despertaram, então eu não ia poder falar isso lá. Então, eu abri mão disso, dessas coisas aqui materiais, e estou aqui pela fé, tá? Porque o justo vive da fé. Estou aqui pela fé falando de espiritualidade, tá? Então, considere um ao outro superior a você mesmo. Então, por isso que eu não me coloco aqui. Eu sou reverendo Samuel, eu sou do pastor. Eu não me coloco nenhum título. Eu sou irmão igual a você. Vocês me chamam irmão Samuel? Então, eu sou irmão seu, tá? Agora, só que eu estou tendo uma função. Daqui a pouco vocês vão ter também uma função. Se vocês se dedicarem à espiritualidade. Cada um tem uma função no corpo, tá? Então, só estou praticando a minha função. Não é melhor do que nenhuma outra pessoa, tá, pessoal? Eu tenho que trabalhar minhas atitudes como Cristo também. Eu tenho que olhar para Cristo, a atitude de Cristo e seguir aquelas pisadas. Igual você também, tá? Ao que mais? Colossenses 3, versículo 17. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, tá, pessoal? A gente tem, seja por palavra ou por ação, então, nossas atitudes, tem que ser fazer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo dessa autoridade, dessa frequência. A gente tem que fazer isso. Por quê? Para que a nossa espiritualidade, né, pessoal, esteja em conexão com Cristo. Tá? O que mais? 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, sua emoção, tá, pessoal, tem que estar equilibrada. Não fique ansioso, lance a ele, porque ele está cuidando da gente, pessoal. Cristo, a espiritualidade está cuidando, tá? Por isso que eu saí hoje aí, eu percebi que a espiritualidade estava comigo, tá? Estava trabalhando para resolver o problema aqui do celular, de tudo. Então, ele está trabalhando, pessoal. Então, com a gente, tá? Deus está com a gente, tá? Ao que mais? Levítico 19, versículo 18. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, você vê que Cristo veio estabelecer esse amor próximo no Novo Testamento, cara. Mas os israelitas, eles já tinham já isso, pessoal. Trazido por Moisés ali, aquela lei, e trouxe esse amor ao próximo como a si mesmo. Então, a Cristo trouxe aquilo já, o que já estava já também na lei, pessoal. Tá? Então, não procurem vingança. Então, a nossa atitude não é de vingança, nem guardar rancor, tá? Aquele que é espiritual não pode, tá? Contra alguém do seu povo, não pode. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Então, já tinha lá a lei. Eu sou o Senhor. Então, eu sou o Senhor. Então, essa lei já existia. Levítico 19, 18. Entende, pessoal? E os outros dizendo lá, a lei lá, tal, não sei o quê.
Então, o que é que Deus fez? Trouxe a nova aliança através de Cristo. Ele trouxe essa lei. Ele resumiu em duas: amará a Deus acima de tudo e amará o próximo como a si mesmo. Entende, Bisquila? Ainda não, tô quase. Aí, Romanos 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, o caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Então, pessoal, como é que se diz? Quando a gente está passando pela tribulação, a gente está sendo lapidado pela espiritualidade. Para a gente produzir perseverança e ter um caráter aprovado. Então, ter aquela essência, um caráter aprovado por Deus, para a gente transmitir aqui, pessoal, nessa realidade. Então, aqueles que despertaram, veio para a espiritualidade está trabalhando no caráter dele, para ele passar a transmitir um caráter de uma boa pessoa, pessoal. E graças a Deus, tá? Eu estava passando esse caráter, tá, pessoal? Aí, o que mais? Tiago 4:10. Humilhe diante do Senhor e ele os exaltará. Então, como é que a gente humilha diante do Senhor, pessoal? É isso. É tendo essas atitudes diante dos homens, né? Essas atitudes com as virtudes elevadas de amor, de compaixão. É isso que você está se humilhando ao Senhor. E ele vai lhe exaltar. No momento certo, você vai se exaltar. Tá certo? Ao que mais? Colossenses 3, versículo 8 e 10. Mas agora abandone todas as coisas, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam ao outro. Vista-se que você já se despire do velho homem com as suas práticas e se revista do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a atitude que a gente tem que ter agora, não podemos ter mais ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não podemos mais. Quem é espiritual, foi chamado para a espiritualidade, tá? Despertou a consciência, não pode ter esse tipo de comportamento. Não mintam ao outro. Então, a gente não pode mentir ao outro, irmão. Visto que a gente já despiram do velho homem. Então, por isso que eu não posso mentir aqui. Eu, às vezes, falo a verdade, é dura, tá? Não posso chegar aqui e enganar você. Vamos fazer aqui um negócio para tirar dinheiro de vocês, começar a enganar. Não posso fazer isso, tá? É contra a espiritualidade. E eu tenho que me revestir desse novo homem, um homem espiritual, um homem que está se renovando no conhecimento, né, da espiritualidade, a imagem do seu Criador. Você tem que refletir essa imagem, frequência, tudo, tá? Ao que mais? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, não pode. Tá? E tem muita gente se atrapalhando aí por causa do dinheiro, tá? Não vai levar nada. Vai ficar tudo aí, tá? Mas estão se atrapalhando. Principalmente líderes religiosos, pessoal. Dinheiro tá se... com dinheiro, tá, pessoal? É muito ruim. Então, você tem que
servir ao Senhor. Só o Senhor Deus, seu coração é de Deus. Seu coração não pode servir ao o Deus desse século, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Ao que mais? Efésios 4, versículo 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Então, livre-se disso. Seja bondoso, compassivo, um para com o outro, perdoando mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Então, não podemos, tá, pessoal, vibrar amargura, ira, gritar, calúnia, não, maldade não faz parte daqueles que foram chamados, despertar a consciência. Isso não faz parte, não é uma vibração para a gente agora. Qual é a vibração? Seja bondoso, compassivo, essa é a frequência. Tá? Que mais, pessoal? Mateus 18, versículo 21 e 22. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, pessoal, aquele que é espiritual, aquele que tem atitude espiritual, ele tem que estar, o perdão tem que estar nele, tá, pessoal? Não pode. Não é fácil, né, pessoal? E isso aqui pra gente não é fácil, tá? Porque quantas pessoas estão magoando a gente, tá, pessoal? Mas é assim, é o jogo. E você tem que estar com a atitude de perdoar. Porque senão você vai cair no laço, tá? Você vai ficar preso aí. Aí o que mais? 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seu interesse. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Então, o amor, aquele que está vibrando no amor, pessoal, tá? Ele vai estar liberando essas essências. Ele é bondoso, ele não inveja, ele não vangloria. Então, não se orgulha, tá? Não maltrata outras pessoas, não procura seu interesse só. Ele procura ajudar pessoas também. Não se ira facilmente, então ele não se ira. E não guarda rancor. Então, são atitudes de uma pessoa que despertou espiritualmente. Tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Né? Então, o que é que ele fala? Aquele que é espiritual foi chamado para a espiritual, despertou. Ele tem que agora viver por fé e não pelo que ele está vendo, tá? Ele é um ser espiritual. Não é fácil, tá, pessoal? Então a atitude dele é viver naquilo que ele não está vendo. Eu não estou vendo, mas estou crendo, tá? Então, esses que estão na carne, quer provar tudo, quer ver tudo, tá? Tá fora da espiritualidade, tá? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de você. Então, vamos ter racionalidade, vamos prestar o culto a Deus racional. Então, é na mente. Quando a gente está estudando aqui, raciocinando sobre essas coisas, isso significa que a gente está cultuando a Deus. A gente está fazendo um culto a Deus, pessoal. Quando você tira o tempo para assistir meu vídeo, comece a raciocinar sobre essas coisas
Então, você está oferecendo sacrifício agradável a Deus. Você está tirando o seu tempo. É um sacrifício agradável, porque Deus quer. O sacrifício que agrada a Deus é um coração aquebrantado, voltado para as coisas espirituais, com atitude. Então, pessoal, o que mais? Lucas 6:37. Não julgue a você, não e não será julgado. Não condene e não será condenado. Perdoe e será perdoado. Então, são essa atitude que tem que estar com aquele que é espiritual. É uma atitude espiritual. Não julgar, não condenar e perdoar aquelas pessoas, tá? O que mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, temos que estar na gente o mesmo sentimento que houve em Cristo. A mesma atitude, o mesmo sentimento de perdoar. Então, a gente tem que entrar nessa frequência. Se não entrar nessa... Tá fora, pessoal. Tá? Por isso que a gente está aqui fazendo um esforço para poder isso, ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo fez, ajudou as pessoas, naquilo que a gente pode, tá, pessoal? A espiritualidade sabe da nossa dificuldade, mas ele vai nos ajudar, tá? O que mais? Salmo 51:17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não despreza ao Deus. Então, é esse sacrifício que ele falou que é o nosso culto racional, que a gente está com o coração aquebrantado diante dele. Então, isso que é um sacrifício a Deus. Não é culto a Deus, as pessoas pensam que é culto a Deus quando vai para o local que ele diz que é igreja, tá? Mas ele não sabe que o culto é racional. Então, se você está assistindo meu vídeo, está raciocinando, está começando a entrar na frequência, então, você está num culto espiritual a Deus. É seu espírito está cultuando ali, tá? Porque o culto, a igreja é espiritual, não é física, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 15, versículo 13. Eu tenho que falar isso aqui, né, pessoal? Aí ele fala, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, a gente quando entrar na frequência da alegria, pessoal, nosso rosto vai brilhar. Então, aquele que tem alegria verdadeira, sincera, ele vai brilhar, mas pela dor do coração, então, mágoa, ressentimento, tudo que tem ali, tá? O espírito vai se abater. Por isso tem que perdoar. É por isso que tem que ter essa atitude espiritual. Perdoar, se livrar, para que essa dor do coração, que é uma dor emocional, não permaneça em você. Não pode, tá, pessoal? Trabalhe, tá? Samuel, eu sofri muito. Muita gente me magoaram. Sim, pessoal, tá? Enquanto essas pessoas não tomar consciência, vai acontecer isso. Mas agora, você vai ficar aí nessa frequência? Com dor no coração, mágoa, com essas coisas? Não pode, tá, pessoal? A gente tem que nos curar disso. Eu sei que pessoas passaram aí nas vidas foram coisas pesadas, tá, pessoal? Cada um sabe a dor que passou aí, mas é isso, pessoal. Eu sei que a espiritualidade pode ajudar você, tá? Busca ajuda, tá? Para você tirar essas coisas. Aí o que mais? Provérbio 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira a secar os ossos. Então, vai secar os ossos, vai dar câncer, né, pessoal?
Então, por quê? O coração alegre, então, aquele coração está saindo, você está naturalmente fluindo aquela alegria do coração, tá, pessoal? Então, é um remédio, é um bom remédio. Vai curar todas esses males emocionais, tudo, tá? Mas se você tem o espírito, o coração abatido, né? Vai o quê? Secar os ossos, que é o quê? Câncer. Vai dar câncer, bursite. Então, muita gente com reumatite, reumatóide, câncer, né? Nos ossos, né? Juntas duras. Então, pessoal, tem algo aí da frequência espiritual, tá? Que é no coração. Tem algo aí no coração que precisa ser trabalhado. E a maioria, se você for analisar, tá? Tem esse problema de mágoa, de ressentimento dentro. Então tem que ter a atitude de não se livrar disso, pessoal. Ah, irmão Samuel, eu não consigo. Foi uma coisa que aconteceu comigo. É isso, busca ajuda, terapia. Busca o terapeuta energético, um psicanalista, um psicólogo, para ajudar você a lidar com isso, pessoal. O que você não pode é continuar com isso, porque essa frequência vai secar os ossos, vai até dar câncer nos ossos. Então, muitas vezes câncer aparece na pessoa, às vezes por muitas coisas dessas espirituais, tá, pessoal? Mágoa, ódio, pessoas guardando ressentimento. Então, se você entra numa frequência dessa, você está fazendo mal a você mesmo. Saia daí. Então, peça ajuda. Ó, eu não estou bem assim, eu estou sentindo isso. Tem como ajudar, pessoal. Tem como a gente orar, né? Entrar numa frequência para você sair daí, pô. Senão você vai morrer espiritualmente e até vai estragar o corpo, né? Causar doença, o câncer, né? Secar os ossos. Não pode ficar nessa atitude, tá? O que mais? 2 Timóteo 2:22. Fuja também do desejo da morte. Se segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com que um coração puro invoca o Senhor. Então, aí ele estava orientando a Timóteo, né? Fugir do desejo da mocidade. Então, desejo do ego. Então, siga a justiça, a fé, a caridade, o amor, né? E a paz com os outros, que com o coração puro invoca o Senhor. Então, seu coração tem que estar puro. Então, se tiver com mágoa, coisa lá, vai apodrecer os ossos, pessoal. Não pode, tá? Não, a gente não pode entrar na frequência de só seguir o desejo da mocidade, né? Porque Timóteo era jovem, tá? Então, Paulo estava administrando ele que não vá por aí, tá? Não vá por essa frequência que você não vai se dar de bem. O que mais? Efésios 4, versículo 14 e 15. Então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentira astuta. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todo aspecto cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça, né? Ele é a cabeça da igreja. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Se a gente começar a ter atitudes elevadas, a gente não vai ser imaturo como criança. Ninguém vai nos enganar, né? Com ensinamento aí, né? A gente ser influenciado a enganar com mentira astuta. Então, ninguém vai nos enganar, porque a gente vai estar na verdade. A gente vai falar a verdade, a gente vai estar na verdade e a gente vai ser cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça da igreja.
É claro, né, pessoal? É, aqui vocês vão ter que aprender. Aí o que mais? 1 Timóteo, ou 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então, a gente tem que orar sem cessar. Mas, irmão Samuel, eu vou ter que trabalhar, Como é que eu vou orar sem cessar? Ele está dando recado para o seu espírito. Lembra que a Bíblia se discerne espiritualmente, então é para o espírito, não é para o carnal, tá? Você pode orar em espírito sem cessar. E você tem que dar graça a Deus, porque é a vontade de Deus, né? Em Cristo Jesus, tá? É essa atitude que a gente tem que ter. Então, todos aqueles que despertaram a consciência é um espiritual, é um cristão, é uma pessoa que está buscando a Deus, ele tem que orar sem cessar e dar graça a Deus. Efésios 6:18. Ore em todo o tempo no Espírito. Então, ore em todo o tempo no Espírito. Tá vendo? É no Espírito. Entende? Entende por que você tem que orar sem cessar? É no Espírito. Ore a todo tempo no Espírito. A espiritualidade não me deixa na mão, tá? Entende? O que ele vem trazer, o que eu falei, ele veio confirmar. Então, é no Espírito, com todo tipo de oração, súplica, então, até oração, meditação, então, tudo isso no Espírito. E para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todo o santo. Então, a gente que é espiritual, a gente tem que ter essa atitude, pessoal. Orar no Espírito, vigiar, ter perseverança, né? E suplicar por todos aqueles que espirituais. Orar por eles, tá? Ajudar eles, tá? Por isso que meu vídeo tá ajudando vocês, pessoal, se tornar mais espirituais, a se tornar uma ótima pessoa, a se sentir bem com as coisas espirituais. Então, é para isso que eu abri meu canal, tá, pessoal? Para ajudar, porque quando eu despertei, tá, pessoal? Eu fiquei procurando, assim, canais, pessoas que falassem assim verdadeiramente, tá, pessoal? Eu sei que muitos estão fazendo aí, mas por interesse, tá? Tem um espírito por detrás, interesse de ganhar dinheiro, de ter as coisas aqui. Ainda eles estão aí, ainda no ego. Mas pelo menos estão falando das coisas espirituais. Mas tem que ser com verdade, tá, pessoal? Então foi por isso que eu abri meu canal. Canal simples aqui, onde eu falo aqui com vocês essas verdades. Então, aqui eu posso ser eu mesmo, espalhar minha espiritualidade, tá? Porque se eu tivesse em um grupo religioso, né? Teve até um grupo que queria me pagar salário para eu estar aí falando, mas falando aquilo que eles querem que eu fale, não o que a espiritualidade está colocando no meu coração. Então, eu não aceitei, tá, pessoal? Aquele que é desperto é isso. Então, eu dependo só da espiritualidade de Deus, né? E das ajudas aí, os irmãos me ajudam, vocês estão ajudando o trabalho, tá? Eu aí faço meus trabalhos também, ganho meu dinheirinho aqui e vou sobrevivendo, pessoal. É assim que eu faço, tá? Deixei lá salário, deixei lá coisa lá, não, mas para eu falar essa verdade aqui para vocês, tá? A gente ter esse espaço de a gente falar isso. O que mais, pessoal? Romanos 14, versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Então, pessoal, a gente tem que seguir aquilo que
a gente vai produzir paz no ambiente. Então, temos que seguir atitudes que a gente tem que fazer, aonde vai promover, contribuir para essa paz, não para as perturbações, tá? Tem muita gente contribuindo para a perturbação do que para a paz aqui. Mas é assim, até essa pessoa acordar, tá, pessoal? Aquele que é desperto, ele sabe disso, né? E também os que são para edificação mútua. Então, que vai edificar tanto por isso que eu estou fazendo esse trabalho, que está me edificando e está edificando vocês também. Vocês dizem, nossa, irmão, está me ajudando muito o vídeo. Nossa, é verdade, irmão. Nossa, eu estou me sentindo muito bem no seu vídeo. Então, eu estou contribuindo tanto para mim, tá, pessoal? Quando eu saio aqui, eu saio numa frequência bastante alta quando eu acabo de gravar o vídeo. Então, edificou tanto a mim quanto a vocês aí, tá, pessoal? E eu espero que isso aconteça, tá? Eu espero que você tome a decisão certa, eu espero que isso aconteça com vocês. Eu estou aqui orando, mandando energia boa para vocês. Mas a decisão é sua, tá, pessoal? Eu não posso me intrometer. Se você quer trabalhar espiritualidade, eu não posso forçar você. Espiritualidade não é religião, que é forçar. É uma decisão sua. Você sente a espiritualidade, você sente, então você vem trabalhar. Não posso forçar você. Então, estou aqui para explanar isso, né? Mas se você não quer, tá tudo certo, tá, pessoal? Não se torne meu inimigo, tá? Não queira me dar um murro na cara, tá? Tá tudo certo. Siga o seu pensamento, tá tudo certo. Uma hora você vai despertar a consciência. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, vocês deram uma audiência aí no meu vídeo que eu gravei ontem, não foi? Que foi elevação vibracional, tá? Obrigado aí, tá, pessoal? E agradecer a Deus, tá, pessoal? A espiritualidade. Hoje, espiritualidade esteve comigo mesmo. Eu saí para resolver coisa, né? Consertar o celular aqui, trocar a bateria, tá? É muita coisa, mas sempre a espiritualidade esteve com a gente, né? Estou um pouco cansado, né, pessoal? Acordei cedo, mas eu estudei aqui, fiz o estudo e gravei o vídeo aqui para vocês, tá? É isso, é com esforço, tá? Tudo é com esforço. Ninguém faz nada sem esforço, sem a ajuda dos outros irmãos. Ninguém faz nada, tá, pessoal? Tem que ser nessa humildade, a gente vai conseguir fazer as coisas juntos. Tá bom? Falei demais? Falei muito, né? Então, agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!